Bom dia, irmãos. Vamos continuar nossa escola bíblica aqui. Estamos estudando o Evangelho de João. E na aula passada a gente viu Jesus sendo entregue, né? A guarda sacerdotal foi para a casa de Anás, de Caifás, tá certo? Pedro negou Cristo, né? 3 vezes, não foi 2 vezes, depois o galo cantou. E hoje nós vamos entrar no julgamento de Jesus por Pilatos. Tá? A gente vai trabalhar esse trecho, lembrando que nós já estamos chegando, né, depois de tanto tempo estudando o Evangelho de João, agora faltam só 3 aulas para a gente encerrar. Glória a Deus por isso, que estão conseguindo trabalhar esse livro tão importante do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é julgado por Pilatos. Isso está aqui no capítulo 18, do versículo 28 ao 40. Tá? Eu vou ler esse trecho para a gente poder entender o contexto e a situação em que Jesus foi entregue pelos próprios judeus para ser julgado por Pilatos. Por quê? Vamos tentar entender por que os judeus queriam que Pilatos julgasse Jesus. Tá certo? E não os próprios judeus. Tá certo? Então, vamos ler esse trecho aqui. Está no capítulo 18, versículos 28 ao 40. Diz assim, após ele ser preso, né? E está lá sendo interrogado por Anás, por Caifás, eles entregam Jesus a Pilatos. Então, vamos ver aqui esse trecho. Ó. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, sinal que eles passaram a noite. Lembra? Pedro estava se esquentando numa fogueira junto com... Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós outros, julgai-o segundo a vossa lei. Então, por que os judeus não queriam julgar Jesus? O próprio Pilatos, ele já diz aqui: julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Então tem uma profecia aqui para ser cumprida. Tá certo? Vamos em frente. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus. Olha como ele responde. Ele diz que é rei. Tá certo? Mas o que ele responde para Pilatos aqui? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então ele é rei. Certo? Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse:
eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Olha que... vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Tá certo? Então vamos ler até aí, por enquanto. O interessante de Barrabás é que muita gente diz que ele era um revolucionário, tá, gente? Que ele devia ser do PT lá daquele tempo. É isso que muita gente diz isso, mas daqui diz que ele era ladrão, tá certo? Salteador. Tá certo, gente? Querem, vamos dizer assim, dizer que Barrabás era um revolucionário, que ele queria ver a Judéia livre dos romanos, que ele queria lutar, etc e tal. A Bíblia diz que ele era salteador. Tá certo? Então vamos em frente. Se Jesus tivesse sido julgado, olha, vamos começar a entender por que os judeus não queriam julgar Jesus. Né? Se Jesus tivesse sido julgado e condenado apenas pelos judeus, né, ele teria sido morto por apedrejamento. Tá certo? Mas Deus havia determinado que Jesus morreria pendurado no madeiro. Se você for lá comigo agora em Deuteronômio 21, né, a gente vai ver o porquê. Né? Deuteronômio 21, nos versículos 22 e 23, eu vou ler para vocês aqui. Deuteronômio 21, nos versículos 22 e 23. Diz assim a Bíblia: se alguém houver pecado passível de morte, estamos lendo a lei dos judeus, a lei mosaica, ok, gente? Se alguém houver pecado passível de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Quem é pendurado no madeiro é maldito. Por quê? Tinha que cumprir essa profecia. Vamos lá para Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Para a gente ver como a Bíblia toda, né? 3,13. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Compreende por que ele tinha que ser julgado pelos romanos? Porque só o romano tinha esse tipo de morte, que era a crucificação. Os judeus teriam que apedrejá-lo. Se ele fosse julgado pelos judeus, ele não seria pendurado na cruz. Está tudo predeterminado. Está certo, gente? Jesus havia confirmado também que sua morte aconteceria quando ele fosse levantado. Várias vezes ele falou isso, né? Você pode ver lá João 3,14, 8,28, João 12, 32, 33. Ele falou que ia ser levantado. Então, as profecias têm que ser cumpridas. As que não foram cumpridas ainda serão no futuro. Tá certo? Então, por que Jesus foi crucificado? Para cumprir a profecia. Por isso ele tinha que ser julgado pelos romanos. Certo? E não pelos judeus. Está claro isso, gente? João não cita o julgamento de Jesus perante Herodes, tá? E concentra o seu relato apenas em Pilatos. Os escritores dos evangelhos dizem que Pilatos foi governador da Judéia. Tá?
Outra coisa, na concepção romana, né, ele foi o 5º prefeito da Judéia. Estou falando de Pilatos. A gente está trabalhando aqui o julgamento de Pilatos. Ele foi nomeado pelo imperador Tibério, ele governou de 26 depois de Cristo a 36 depois de Cristo. Pilatos foi um homem dúbio e indeciso. Né? Você viu aqui que ele não queria. Pô, eu não quero julgar esse homem. Julga vocês, ele não é teu rei? Ele não falava assim. Tá certo? Tem, não aqui, em João não, fala, não cita a mulher de Pilatos, mas ela fala com ele, né? Tem na tradição, isso estou tirando da tradição histórica, aí, etc., diz que a mulher de Pilatos, ela tem até um nome, né, que aparece aí, eu não sei se é realidade, mas foi considerada, depois disso, ela foi considerada uma santa, tá, gente? A esposa de Pilatos. Essa passagem não está no Evangelho de João, mas você vê nos outros. Não que ela seja considerada uma santa, isso aí é a tradição. No julgamento de Jesus, ele queria uma saída que agradasse a multidão e ao prisioneiro. Finalmente, ele lavou as suas mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Tá? Ele era um homem dúbio, ele não queria ter problema. Né? Então, o que a história diz, né, não a Bíblia, mas o que a história diz é que ele estava sofrendo algum tipo de pressão do Império Romano, lá do imperador, seja lá dos líderes romanos, que ele era um cara meio dúbio. Ele não queria ficar mal com os judeus também, porque eles podiam ficar, esse teu governador aí não faz nada, está deixando uma bagunça aqui, tem revolucionário, isso é o que diz a história. Tá certo? E aí ele lavou as mãos e entregou. É o famoso lavar as mãos. Né? No julgamento de Jesus, pelo menos, a pergunta-chave é: que é verdade? Tá certo? Foi essa a pergunta que Pilatos fez a Jesus. Que é a verdade? Então, vamos ter 3 respostas maravilhosas para essa pergunta de Pilatos. Qual é? Primeira resposta: Jesus é santo. Primeira resposta: Jesus é santo. Pilatos pergunta aos acusadores de Jesus: que acusação trazeis contra esse homem? Jesus era inocente. Certo? Em pelo menos 3 ocasiões, Pilatos declarou que Jesus não era culpado de crime algum. 3 vezes Pilatos falou isso. Se você for lá em Lucas, volta um livro aqui, ó. Lucas 23, 4. Lucas 23, 4. Está aqui assim, ó. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime algum. Se você vai lá em João 19,14, que é onde a gente está, um pouquinho para frente, lá em 19,14, diz assim, ó. E era para a Seve Pascal, cerca de 1 hora antes, disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. No 6, 19,6, 19,4, desculpa, eu li o 14. Ora, outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que vou-lo apresento para que saibas que eu não acho nele crime algum. 19,6. Ao verem-nos os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse Pilatos: tomai-vos vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Mas a profecia tinha que ser cumprida. Jesus tinha que ser pendurado no madeiro para ser maldito, ou seja, para se fazer maldição em nosso lugar. Então a profecia tinha que ser cumprida. Mesmo Pilatos: eu não acho nele crime algum. Né? E era a autoridade máxima. Em Lucas 23, 2, nós encontramos as 3 acusações dos judeus
contra Jesus. Então tem que ir lá em Lucas 23 e ler aqui, ó, quais eram as acusações. E ali passaram a acusá-lo dizendo, estou em Lucas 23, 2, encontramos esse homem pervertendo a nossa nação. Primeira coisa, né? Jesus corrompeu a nação de Israel. Certo? Segundo, vedando pagar tributo a César. Ali, Jesus opôs-se ao pagamento de tributo a César. E terceiro, afirmando ser ele o Cristo, o rei. Jesus afirmou ser o Messias, o rei judeu. Nenhuma dessas poderia ser provada, gente. Como é que você ia provar isso? Pois Jesus sempre agiu de forma correta. Não tinha como provar isso. Logicamente, porque ele era inocente. A impecabilidade de Jesus é uma prova da sua humanidade perfeita e da sua divindade plena. Jesus não tinha pecado. Paulo afirma isso lá em 2 Coríntios 5, 21. João declarou que nele não há pecado. 1 João 3, 5. Versículo muito conhecido da gente. E Pedro disse que ele não cometeu nenhum pecado e nenhuma mentira foi encontrada em sua boca. Tá? 1 Pedro 2, 22. Então, essa é uma verdade. O que é a verdade? Estamos respondendo. A primeira é que Jesus é santo. Tá certo? E a segunda verdade, qual é? Jesus é rei. Pilatos estava diante de Jesus, o rei dos reis, gente. Pilatos estava diante do rei dos reis. Observe que Jesus faz 3 afirmações importantes quando ele pergunta, né? Então vamos ver aqui. Primeira, quanto à sua pessoa, né? Ele é rei. Jesus diz, o meu reino. Então, se ele diz, o meu reino, ele é rei. Se ele tem um reino, ele é rei. Ele é o soberano dos reis da terra. Está lá em Apocalipse 1:5. Né? Ele é o rei dos reis, está em Apocalipse 17:14. Ele é rei por causa da sua natureza divina e por ser o Filho de Deus. Então, essa é uma afirmação. Ele diz, o meu reino. Então, ele é rei. Segunda, quanto ao seu reino, ele diz, não é desse mundo. A origem do reino de Jesus é divina. Tá? E a sua duração é eterna. Você pode ver isso em Isaías 9, 6 e 7, Zacarias 6, 12 e 13. Nós, né, acreditamos que Jesus voltará fisicamente para estabelecer um reino milenar, literal na terra. Tá certo? Está lá em Apocalipse 20, de 1 a 6. Tá? Que é sempre bom a gente lembrar desse texto. Isso vai ocorrer após a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo. Tá certo? Glória a Deus por isso. Ele vai reinar, como está previsto nas profecias de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. Tá certo? E terceira, quanto à sua vontade, ele é soberano, né? Ele está no controle de todas as coisas. Até mesmo a autoridade de Pilatos para julgar era uma concessão dos céus. Tá certo? Quer ver? Aqui, ó. João 19, no 10 e 11. Vamos ler. João 19, 10 e 11. Então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Olha o que Jesus responde. Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, né, maior pecado tem. Ou seja, Jesus é autoridade soberana, gente, nos céus e na terra. Lembra? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Pilatos não tinha esse tipo de autoridade se não tivesse sido dada pelo próprio Deus. Terceira verdade é que Jesus é a verdade. Né? Pilatos continua o seu interrogatório. Vamos acompanhando ali naquele contexto. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Jesus reafirma que de fato ele é rei. Você pode ver em Miqueias 4, de 1 a 3, 5 a 2, Lucas 1, 33. A palavra nasci. Lembra que ele falou? Eu nasci para isso. Então, se a palavra nasci indica a humanidade ou a encarnação de Jesus. Tá certo? Então, pegando a frase, aí você vai ver a expressão que ele diz: eu vim ao mundo. Se ele veio ao mundo, o que isso indica? Que ele é pré-existente, certo? Se ele diz, eu vim ao mundo, é porque ele já existia, né? Por quê? Porque ele é Deus. Não é isso que a gente está vendo desde o capítulo 1, versículo 1 de João, que Jesus é Deus? Se ele diz, eu vim ao mundo, é porque ele é pré-existente. E isso é um atributo divino. Tá certo? João 1, do 1 ao 9. Jesus é uma pessoa com duas naturezas, divina e humana. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A finalidade da vinda de Jesus a esse mundo foi testemunhar a existência da verdade. Amém, gente? Gente, não é fácil, a teologia é isso, é você entender isso. E para a gente encerrar, porque na semana passada eu tive que quebrar em duas, para a gente poder não ultrapassar muito tempo. Então, mas o que é a verdade? Né? Deus é o Deus da verdade. Está no Salmo 31:5. Jesus é a verdade. João 14:6. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos guia toda a verdade. Né? Está lá em João 14, 17, 16, 13. A palavra de Deus é a verdade. Né? João 17:7. O Evangelho é a verdade que liberta. E a igreja é o quê? É a coluna e o baluarte da verdade. Amém? A próxima aula, se Deus permitir, a gente vai trabalhar a morte. Tá certo? Aqui é o julgamento. Então, claro. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, o que mais que ele falou? A verdade, o que mais? E a vida? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? Jesus é a verdade. Mais 3 aulas a gente encerra o Evangelho de João, Deus permitindo, tá, gente? Então, copiou, Bruna? Não. Gente, eu mando para vocês isso, é só pedir, cara. Eu mando esse texto todo. Então vamos, concluindo. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, certo? Servir a Deus na verdade, falar a verdade uns aos outros, tá? Concluindo, tá? E a conclusão é a seguinte, desse trecho aqui, a verdade se evidencia por si mesma. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Está lá no versículo 37. Se você é a verdade, se você ama a verdade, você ouve a voz de Cristo. Não seja como Pilatos, né? Mas creia no testemunho de Jesus. Abra mão da sua ignorância espiritual e de suas verdades relativas e subjetivas e creia no testemunho de Jesus. Né? Se você procura a verdade, agora você já sabe. Creia em Jesus. Amém? Então, o que a gente aplica dessa parte aqui? Quais seriam as aplicações? Nós aprendemos que Pilatos julgou a Jesus em cumprimento aos desígnios de Deus. Ele não tinha autoridade para isso. Mas ele precisava julgar, porque Jesus precisava ser crucificado. É por isso que Pilatos julgou. Aliás, ele nem julgou, porque ele lavou as mãos, né? Crucifica. Tá certo? Mas as profecias têm que ser cumpridas. Ele tinha que ser pendurado no madeiro para se fazer maldição no nosso lugar. Aprendemos que Pilatos, né, que com Pilatos, que ninguém pode ser neutro com respeito a Jesus. Ou somos a favor de Jesus ou contra ele. Ok? Aprendemos com Jesus a lição da humildade quando somos julgados injustamente. Jesus ficou calado na maior parte do tempo. Né? Viu Pilatos? Você não me responde? Sabe que eu tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dado. Não é isso? Não. Aprendemos que Deus conhece antecipadamente todos os nossos fracassos também. Também aprendemos que Jesus intercede por nós impedindo que nossa fé desfaleça. E aprendemos que podemos ser restaurados por Jesus e fazemos muito mais para Ele. Amém? Glória a Deus. Deus, obrigado, Senhor, por encerrarmos essa parte aqui do julgamento. Na próxima aula, Deus permitindo, a gente vai falar sobre a crucificação. Ok, Eduardo? Pai bendito, Rei dos reis e Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu é detentor de todo conhecimento, de todo saber, Pai amado. Nos dê sabedoria, Pai, para que possamos entender Seus desígnios e Seus propósitos, ó Senhor. Esteja conosco nas demais, no culto, Senhor, e na assembleia que estaremos realizando logo mais, Pai. Que Teu nome mais uma vez venha a ser glorificado, Senhor. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Leite, Senhor, que se esforça tanto para trazer as suas verdades aos nossos corações, Senhor. Que possamos estar cada dia mais aprendendo mais e mais de Ti, Deus. Graças te damos por tudo isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Dez minutos, nem mais nem menos.